Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Viver de Renda. Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Faleiro, formado em administração de empresas, consultor empresarial, mais de 31 anos de carreira profissional, trabalhando para diretorias, presidências, conselhos de administração. Conheço o mundo corporativo por dentro. Isso me ajudou muito a ser investidor. Mais de 17 anos investindo em bolsa de valores. Criei o canal de Viver de Renda em meados de 2020. Estamos caminhando para 4 anos de vida do canal Viver de Renda. Criei ele com um propósito simples: compartilhar as minhas experiências, a minha visão corporativa com vocês, o meu entendimento sobre o mundo empresarial e trazer também um pouco das minhas experiências, erros e acertos enquanto investidor de bolsa de valores. Portanto, espero que essa jornada esteja sendo útil para você. Sei que a gente não agrada a todos, tem gente que não nos entende, tem gente que se incomoda. É da natureza humana se incomodar com o outro. É interessante isso, né? Porque se perde muito tempo se incomodando com o outro. Cada um deveria focar em sua própria vida e ajudar os outros, porque o propósito nosso aqui foi esse, ajudar. Então, se todo mundo tiver este propósito, o mundo vai ser mais feliz e as criaturas menos depressivas, menos neuróticas, menos doentes mentalmente, fisicamente, porque acabam somatizando, né? As pessoas negativas, as pessoas maledicentes, as pessoas que vivem falando mal dos outros. Essas pessoas, o universo bombardeia elas de volta e elas adoecem física e mentalmente. Então, reflitam sobre isso, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa do bem, seja uma pessoa que, ao invés de criticar o outro, elogie. E se não tiver nada para falar, fique em silêncio. Essa eu aprendi no início da minha carreira profissional. Muito bem, vamos começar esse vídeo falando de PRIO. Vamos começar falando de PRIO. Para vocês terem uma ideia, se você pegar o gráfico, fazer uma análise gráfica de PRIO, você vai ver que ela começou a entrar em trajetória de alta em 2016. Ela começou a entrar em trajetória de alta em 2016, certo? Essa é uma informação importante. E desde então, PRIO está em tendência de alta. Desde 2016, em tendência de alta. Isso é importante você entender, porque aqui eu quero já deixar uma resposta para uma inscrita do canal que outro dia me mandou uma mensagem dizendo que comprou uma empresa X no topo e que estava perdendo. E aí eu respondi a ela, e eu quero compartilhar a resposta porque serve para muita gente. Nós temos que observar uma empresa e tentar encontrar boas empresas para investir. Perfeito. Essa é uma teoria do Warren Buffett que eu compartilho e comungo. Escolher poucas e boas empresas. Quando nós achamos uma boa empresa, maravilha, ela entra no nosso hall, naquela lista das nossas queridas empresas para investir. Não queridas no sentido de que amamos essas empresas, que a gente não pode amar uma empresa. A gente deve apenas transformar essa empresa em algo que possa ter muita rentabilidade para nós. Por isso, eu chamei-as de queridas. Mas, enfim, então vamos imaginar que a empresa como a PRIO entrou no nosso radar e a gente disse, poxa, eu vou investir nela. Maravilha, ela é uma boa empresa, ela está num bom cenário, ela está em tendência de alta. Se tiver uma correção, correções são oportunidades de entrada. Pronto, é esse entendimento para entrar numa empresa de tendência de alta, num bom mercado que tem perspectivas de desenvolvimento para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. Pronto. Agora, se a empresa é boa e eu percebo que ela está no topo, eu preciso ter uma atenção a mais. Eu preciso observar o contexto que ela está. No caso da PRIO, eu fiz uma análise de contexto e cheguei à conclusão que o contexto é favorável. Mas vamos imaginar que fosse uma empresa de varejo e que essa empresa de varejo fosse enfrentar uma alta de juros num país como o nosso. O que esta alta de juros sempre provoca
retração nas empresas do varejo. Se a empresa tiver dívida, a dívida vai ficar mais cara. Se o consumidor está disposto a comprar, vai botar o pé no freio, porque os juros vão subir, o crediário vai ficar mais caro, financiamento. Então, as pessoas vão ficar receosas de consumir na alta da Selic, dos juros. Então, se eu percebo isso, que o Brasil vai enfrentar um período de alta de juros, que não sabia lá atrás até onde iria. Se tínhamos um problema inflacionário, eu começo a jogar o meu holofote sobre essa empresa de varejo, que é o exemplo que a gente está dando aqui. Se eu percebo que a empresa está em tendência de alta, eu sigo nela, mas observando este contexto e o gráfico. No menor sinal de reversão de tendência, se a tendência de alta ela se reverte, ao invés de fazer topos e fundos ascendentes, ela começa a fazer um topo menor do que o último, depois um topo menor que o anterior, um topo menor que o anterior. Então, topos e fundos descendentes, tendência de baixa. Eu não vou comprar essa empresa diante da análise gráfica, diante do contexto. Não adianta ela ser uma boa empresa. Ela vai corrigir por outros fatores. Dito isso, eu quero dizer a vocês que investir não é fácil. Investir é uma coisa complexa, que requer conhecimento, preparo, calma, muito estudo. Por isso, eu recomendo que você venha para a nossa mentoria. Venha para a nossa mentoria, porque aí nós vamos toda semana conversar, trocar ideias sobre o mercado. Vai ser mais fácil o seu processo de investimento você tendo um mentor. Venha para a nossa mentoria. Durante um ano, nós vamos juntos conversar sobre economia, sobre o mercado, sobre investimentos, lá fora, aqui no Brasil, cenários macroeconômicos da Europa, da China, dos Estados Unidos, taxas de juros, fluxo estrangeiro, análises gráficas, tudo isso a gente vai conversar. Você vai, ao longo de 12 meses, se sentir muito mais confortável para investir. Vai entender coisas que hoje nem passam pelo seu imaginário. Nem passam pelo seu imaginário. Por conta ainda de um despreparo, por conta ainda de um viés equivocado. Venha para a nossa mentoria. Ou também, a mentoria, nesse momento, não tenho condições financeiras para fazer a mentoria. Venha fazer a seleção de empresas, que é o nosso estudo mensal. Uma vez por mês, você vai receber um estudo nosso, olhando o macroeconômico, olhando lá fora, olhando aqui o Brasil, algumas análises. E também vai valer a pena. Se você tiver interesse, tanto na mentoria como na seleção de empresas, basta me contactar por e-mail, clovespaleiro@uol.com.br. Muito bem. Vamos falar de PRIO. Então, veja, PRIO estava em trajetória de alta, e aí, pasmem vocês, porque até dezembro do ano passado, PRIO subiu 35.600 pontos, 35.600 pontos, vindo de um início de alta de 2016. Ou seja, vindo do início de alta de 2016 até o final de 23, 35.600% de alta. Ora, isso é maravilhoso, não é não? Nós estamos posicionados em PRIO desde período ali, pandemia, né? Ali, final de março, início de abril de 2020. Carregando a empresa. Longo prazo. E por que os analistas, Clóvis, falam tão bem da PRIO? Primeira coisa que a gente tem que entender, o preço ele é importante. Não adianta querer comprar topo. O preço ele é importante. Então, esteja atento a isso.
Esteja atento ao valor. Valor também é importante. Preço e valor são coisas diferentes. Outra coisa, o time, a hora de entrar, que tem muito a ver com preço e tem muito a ver com topos e fundos. O time conversa com todas essas variáveis. Então, veja, em 2021, os analistas do BTG Pactual fizeram um relatório sobre Prio, dizendo que ela era a empresa certa na hora certa. Ora, ela já é a empresa certa na hora certa desde 2016, quando ela começou a tendência de alta. Eu entrei em março, abril de 2020. Aí chega em 2021, que os analistas do BTG descobrem a Prio e diz que ela é a empresa certa na hora certa. Não, já é há muito tempo. Começou em 2016. Então, veja, eu leio todos os relatórios que me chegam. Leio o relatório do BTG, relatório da XP, tenho acesso a relatórios de bancos americanos, de casas de investimentos, eu leio tudo. Mas chego às minhas conclusões. Óbvio que, para isso, eu tenho uma visão corporativa e tenho um entendimento de bolsa, de ter apanhado, aprendido, que assim também se aprende. Né? Óbvio que a mentoria ajuda você a apanhar menos. Então, veja, se você pegar esse recorte do BTG de 2021, ela tem aí, pegar um pouquinho antes de 2021, você já tem aí uma belíssima alta. A gente falando aí de um recorte desde 2016, né, nós temos aí mais de 35.000%. Mas a Prio, que no passado perdeu, num período anterior a 2016, ela chegou a perder, 5 anos antes, 98% do seu valor, né? Ela surge, vamos lembrar, ela surge em 2009, era a antiga HRT Petróleo, né? Trabalhava apenas com campos novos, que não havia comprovação de petróleo. Tinha dado tudo errado na empresa. Nesta época, que tinha tudo dado errado, nosso empresário Nelson Tanuri, bilionário, investidor de bolsa de valores, começou a adquirir ações, participações na antiga HRT. Se tornou ali o principal acionista da empresa. Dali em diante, ele reestruturou a empresa, colocou gente boa para trabalhar, e daí em diante, virada de mesa. Mudança de estratégia, mudança de foco operacional, mudança de atitude, né? E aí a empresa passou a desenvolver, ao invés de explorar campos do zero, passou a desenvolver campos mais maduros, que já tinham produção comprovada. Se destacou como compradora de diversos ativos da Petrobras, que fez um processo de desalavancagem, de venda de ativos forte na época aí do Temer até o governo Bolsonaro. E aí a Prio fez tudo direitinho, fez o seu dever de casa, entregou mais do que os investidores esperavam. Mais do que os investidores esperavam. Né? E aí, olhando todos os aspectos, a empresa se mantém, surpreendentemente, uma excelente empresa. Uma excelente empresa. Se você olhar para 2024, Prio continua sendo uma tese positiva, por exemplo, do BTG Pactual. Continua sendo uma tese positiva para o BTG Pactual. Ele vê um potencial de alta aí de pelo menos 45% para as ações esse ano. Segundo o BTG, a Prio está desalavancada, com forte fluxo de caixa futuro e uma escala única na América Latina. Então, ela tem um ótimo problema para resolver. O que fazer com a montanha de dinheiro prevista para entrar em seu caixa? A Prio não tem só uma equipe profissional testada pelo tempo, mas uma cultura corporativa, isso é muito importante.
ter uma cultura corporativa. Esse é um assunto que nós exploramos muito no curso que nós fazemos de desenvolvimento de liderança. Se você quiser conhecer também este curso, me procure por e-mail, Programa de Desenvolvimento de Liderança. Então, essa é uma outra possibilidade, entender o mundo corporativo. Isso ajuda no seu crescimento profissional, certamente, e ajuda você também como investidor. Então, a cultura corporativa é forte. O Bank of America também, analisando, diz que a empresa tem um excelente potencial de valorização. Um excelente potencial de valorização. O Bank of America fixou o preço-alvo para as ações da Prio em R$ 68. R$ 68. Considerando um cenário base do petróleo Brent a $80 o barril em 2023, mais $90 o barril foi a projeção que eles fizeram para 2024. Então, é um pouco aí a previsão que eles fizeram. E a questão dos dividendos, que muitos me perguntam, né? A empresa, por hora, tem preferido pegar o seu dinheiro, ao invés de distribuir dividendos, utilizar para novos investimentos. Então, o que temos pela frente? Vimos agora a Prio, vimos ela se capitalizar de novo. Isso indica que ela provavelmente vai às compras. Estejam atentos. É possível que nos próximos meses saia alguma notícia a respeito disso, da Prio indo às compras. Isso é bom. Isso é bom porque a empresa cresce. Seus resultados crescem, seu lucro aumenta e, consequentemente, as ações vão subindo. Certo? Bom, essa é a minha análise aqui desse estudo de caso de Prio, que eu compartilho com vocês. Bom, muita gente me perguntando alguma coisa sobre o acordo da Oi. Vamos falar sobre isso aqui. Acordo da Oi com a Anatel, né? Muita gente querendo saber a respeito desse assunto. Então, vamos falar, né? Em busca de acordo, Oi e a Anatel estão reduzindo o escopo das discussões. É preciso entender isso, entendeu? Porque tem muita gente já ficando animada. Vai sair acordo. Olha, vamos com calma, né? Negociações entre a Anatel e Oi, perante o Tribunal de Contas, focam agora a migração do serviço da concessão de telefonia fixa para o regime de autorização, né? Enquanto a arbitragem sobre a parte que envolve os temas de equilíbrio econômico-financeiro e sustentabilidade será retomada. Então, eles fizeram um recorte diante da impossibilidade de acordo, o que eu tinha dito anteriormente. Olha, nas bases financeiras que estava, o Oi querendo 50 bi, a Anatel querendo quase 30, era impossível um acordo. E agora se confirma que esse acordo, naquelas bases, não acontecerá. O que é que eles estão fazendo? Vendo o que é que pode haver de convergência entre as partes. E a divergência vai para a arbitragem. Então, foi isso que eles fizeram. Eles dividiram em duas partes o problema. O problema da questão da migração da concessão para o processo de autorização vai andar. As dívidas entre as partes, as multas, vai para a arbitragem. E aí vamos esperar ainda um tempo maior. Então, as negociações evoluíram nesse sentido, e é possível que no dia 23 haja, de fato, um acordo muito menor do que o início das conversas. Um acordo muito menor do que o início das conversas. A definição não é aquela esperada no início das conversas, diz aqui a matéria, quando a operadora pretendia resolver vários temas de uma só vez: a sustentabilidade da concessão, as perdas passadas por conta de alterações regulatórias, os bens reversíveis e a adaptação do regime público para o privado. Conforme
fontes a par das negociações, reduziu-se o escopo da negociação, para focar apenas nos custos relacionados à adaptação da outorga de concessão para a autorização, nada mais além disso. O que se tem até o momento é a concordância de que dá para a operadora pagar, quer dizer, a Oi diz que dá para pagar pela adaptação cerca de 5 bilhões de reais, comprometendo-se assim a fazer novos investimentos pelos próximos anos da ordem de 5 bilhões de reais. Bom, esse compromisso da Oi é um ato de boa-fé da parte da Anatel, porque se for olhar o fluxo de caixa da Oi, ela não tem condições de pagar 5 bilhões, fazer 5 bilhões de reais em investimentos que a Anatel deseja que ela faça mediante este acordo. Essa é a primeira ressalva. Né? Cláudio, por que você está dizendo isso? Porque a Oi está com problema de caixa. Ela tem um problema de fluxo de caixa. Lembra da multa com a Anatel, 7 bi, que ela estava pagando? Deixou de pagar quando entrou na segunda recuperação judicial, deixou de pagar. Aquela multa que era de 7 bi, já em preços atualizados, está em torno de 9 a 10 bi, entre 9 e 10 bi. Entendeu? Então, veja, é uma situação complexa. Não é fácil a situação da Oi. Não é fácil. Então, a Anatel resolveu, com o TCU, aceitar um escopo menor para dizer que foi encontrada uma solução. Mas essa solução precisará ser materializada a partir dos próximos trimestres. E é isso que a gente vai ver. Se, de fato, Oi, vai conseguir materializar esse acordo nos próximos trimestres. Daremos mais notícias sobre isso nos próximos vídeos. Fiquem atentos, certo? Fiquem atentos. Bom, eu quero aqui compartilhar um outro assunto que eu achei interessante, porque tem muita gente que torce contra essa empresa, seja a turma da esquerda, seja a turma da direita. Mas eu quero analisar aqui o fato da recuperação da empresa a despeito dos esquerdistas e dos bolsonaristas. A Globo tem lucro bilionário. A Globo tem lucro bilionário após 2 anos de prejuízo operacional e volta a sonhar. Então, veja, a empresa foi vítima, nesses últimos anos, de uma série de problemas. A empresa teve dificuldade de se adaptar ao mundo digital, né? E aí houve uma série de problemas. Né? Só que agora, 2 anos depois de sucessivos prejuízos a cada trimestre, ela vai anunciar lucro operacional na casa de 1,1 bilhão em 2023. Será o seu melhor resultado desde 2018 e vem depois de 2 anos consecutivos de prejuízos operacionais. Esse lucro é, obviamente, positivo, né? E demonstra uma virada na trajetória da empresa. Em 2021, a Globo teve prejuízo líquido de 174 milhões, uma marca histórica negativa. Um ano depois, ela registrou lucro líquido de 1,25 bilhão, mas teria sido prejuízo novamente se não fosse a venda da gravadora Som Livre, que ela vendeu por 1,3 bilhão. A Globo fechou 2023 com lucro líquido, mas o valor só será conhecido na divulgação do seu balanço. E aí, numa entrevista recente ao executivo da empresa, ele afirmou que a Globo teve receitas de 15,16 bi e fechou 2023 com 14,2 bi em caixa. 14,2 bi em caixa, para desespero de bolsonaristas e petistas. A turma do Globo é lixo deve ficar este ano amargurada com esse resultado da Globo. Lenços para todos. O resultado é melhor um pouco do que o do ano anterior, quando as receitas foram de 15 bi. Se consideradas a inflação, a Globo faturou em 2023 um pouco menos do que em 2022. É inegável, contudo, que a Globo teve em 2023 um bom ano, face aí uma série de medidas que estão sendo tomadas. Né? A Globo teve um ano desafiador, mas conseguiu melhorar muito sua captação de recursos
de publicidade, né? Cortou despesas como nunca nos últimos 2 anos, cortou despesas como nunca, e seguiu aí o caminho do streaming, com o Globoplay, que se tornou uma nova fonte de receita importante. Então, está aí. É importante entender que empresas grandes entram em crise, algumas não se recuperam e outras se recuperam, se reinventam. Trago esse case para que a gente possa olhar com essa dinâmica. Não estou aqui querendo agradar nem os que estão adeptos que gostam da Globo, nem agradar aqueles que detestam a Globo, né? Aqui a gente traz um case para entender que empresas grandes passam por problemas e dificuldades, algumas não se recuperam e outras conseguem se ajustar e voltam para o jogo. Por falar em voltar para o jogo, não sei se vocês tomaram conhecimento que as Americanas esse ano já vai pagar 4 bilhões de reais a credores, 4 bilhões de reais a credores, né? Fornecedores, dívidas trabalhistas, pequenas e médias empresas já receberão esse ano, já está pagando as Americanas 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais. Isso é importante. De novo, empresas mergulham no atoleiro, algumas conseguem sacudir a poeira e sobreviver. Termina esse vídeo convidando para amanhã, voltaremos a falar sobre notícias da Oi, mas, sobretudo, para reforçar o convite para você vir fazer a nossa mentoria e assinar a seleção de empresas, que é o nosso estudo mensal. Faça isso. Me contacte se tiver interesse pelo e-mail clovisfaleiro@uol.com.br. Se interessou também pelo nosso programa de desenvolvimento de liderança, que é um curso voltado a entender o mundo corporativo e desenvolver um perfil, se você trabalha em uma grande, média empresa, se você é empreendedor, quer desenvolver ainda mais sua capacidade empresarial, o curso foi feito exatamente para este público, porque fala muito sobre liderança, fala muito sobre negociação, sobre estratégia, sobre cultura corporativa, sobre administração de crises, sobre relacionamento com os stakeholders, enfim, é uma oportunidade também de aprendizado muito interessante. Se tiver interesse, também pelo e-mail me contacte. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.